Hoje a gente vai falar sobre como a gente vai planejar para ter renda passiva em 2025. Vamos falar sobre como a gente pode planejar melhor para começar com o pé direito a receber renda passiva de fundos imobiliários, tá bom? Uma coisa importante, sempre muito importante, e eu sei que eu pareço uma vitrola, um disco arranhado, né? Mas é preciso muito falar isso aqui para vocês, tá bom? Quando você investe em fundo imobiliário, você precisa estudar. Não tem como correr disso. Seja para você assinar uma carteira recomendada, seja para você deixar na mão do seu assessor, o que é bem complicado, tá? Existem bons assessores, sim, não vou generalizar, mas a maioria dos relatos que eu recebo de alunos, de mentorados, de seguidores, são relatos bem de assessores que priorizam os seus próprios interesses e não os dos investidores, tá? Você precisa estudar, tá? Esse é o principal ponto para você começar com o pé direito. Vá por mim, tá? Eu comecei de qualquer jeito, investi errado, comprei por dividend yield, comprei fundo que era concentrado, comprei mono ativo, mono inquilino, comprei fundo ruim, comprei fundo bom que estava caro, enfim, foi uma sucessão de erros e eu perdi quase um ano da minha vida de investidora. E hoje em dia, eu sei a diferença que um ano faz, tá? Não sei vocês, mas um ano bem investido, um ano em que você estuda e aporta bem, faz toda a diferença. Quer ver? Eu vou provar para vocês. E eu quero deixar claro, o primeiro passo para você ter uma renda passiva em 2025 sustentável, estudar, tá? Olha aqui a diferença de um ano para o outro. Em 2019, que foi o ano que eu comecei a investir, eu recebi R$ 143,57. Eu fiquei de julho de 2019, tá? Se você olhar aqui, ó, mês a mês, no máximo, você vê o meu primeiro aporte aqui, ó. Meu primeiro aporte não, minha primeira renda passiva com fundos imobiliários, que foi em agosto de 2019, eu recebi R$ 18,11. O meu primeiro aporte foi em julho de 2019. Então, a gente está falando que tem 5 anos e meio que eu invisto nessa carteira de fundos imobiliários, que hoje me paga R$ 2.500 todos os meses, tá? Mas, finalmente, né, quando você olha aqui, ano contra ano, né, você tem um crescimento absurdo. E olha aqui, 2019 eu recebi R$ 143,57 de renda passiva, tá? Total no ano de 2019. 2020, R$ 438,15. Pode parecer um baita crescimento, só que eu fiquei recebendo a mesma coisa de julho de 2020, quer dizer, de agosto de 2019 até aqui, ó, até junho de 2020. Eu aportei em julho de 2019 e eu fiquei 11 meses meio que à deriva, insegura, não sabia o que fazer, não sabia o que eu comprava. Acaba que quando você não tem um objetivo, quando você não sabe o que você vai fazer, quando você não tem uma estratégia, né, de investimentos, você não aporta como deveria. A partir do momento que você sabe o que faz, é muito isso, você tem que saber o que você vai fazer, você começa a aportar, começa a crescer a sua renda de pouquinho em pouquinho, ó. De julho de 2020 para agosto de 2020 foi R$ 3 de crescimento. Entendeu? Mas aos poucos o crescimento vem. Aos poucos você vai investindo e crescendo, até que eu tive aqui o meu primeiro recorde, quer dizer, o meu maior recorde de recebimento, que foi o mês passado, R$ 4.313,64, tá? Mas você vê que eu demorei. E ao longo dos anos, um ano faz muita diferença. Eu poderia ter ganhado muito mais aqui, ó. Subir de R$ 143 para 438, 3 vezes mais, poderia ser maior. Depois, olha a diferença, olha o tanto que cresceu mais. 2020 para 2021 foi, sei lá, 5 vezes mais, quase, né? Aí depois 2021 para 2022,
cresceu bastante. 2022 para 2023 cresceu bastante. E esse ano, ano recorde, né? Já recebi R$ 31.070,17 e ainda tem renda para cair, né? Por quê? Porque ele conta aqui, ó, o que eu já recebi, não conta o que está programado e o que ainda vai cair. Enfim, você vê que um ano após o outro faz muita diferença. Não subestime o tempo, não subestime o poder do tempo e, por isso, não perca o seu tempo. O seu ativo mais precioso é o tempo. Estude, entenda o que você está fazendo, mesmo com medo, porque mesmo sabendo o que a gente está fazendo, a gente tem medo. Faz parte ter medo. Hoje em dia eu já não tenho mais, mas assim, aqui eu já estava estudando no final, e eu estava investindo. Mesmo na crise sanitária, eu estava investindo. Aqui em 2021, quando teve em novembro a ameaça de tributação dos fundos imobiliários, que a gente teve uma baita queda nos fundos imobiliários, eu tive medo, mas aportei mesmo assim. E o que o tempo me mostra, tá? E aqui o segundo conselho para vocês. Então, primeiro conselho, estude. Segundo conselho, foco na renda. Foco na renda. Foco no longo prazo. Eu entendo hoje que a gente pode sim fazer trade. Não é day trade, eu não faço day trade, eu não faço short, tá? Mas existem pessoas que fazem, ganham dinheiro com isso e eu respeito, cada um na sua. Eu entendo hoje, com mais experiência, que dá para ganhar dinheiro de várias formas em bolsa de valores. Mas, para quem está começando, é focar no aporte, focar na renda, principalmente. Você não vai ficar ligado enquanto a sua carteira está desvalorizando. Você vai focar na renda. E é isso que eu sempre foco. Esse ano de 2024, eu alcancei a minha meta. Por que eu perguntei de metas? Façam metas. Façam metas de recebimento de dividendos. Em 2020, a minha primeira meta que eu fiz. 2019, a minha meta tinha sido cumprida, que era começar a investir. Mas eu não sabia muito o que fazer. Em 2020, a minha meta era de R$100 por mês. Eu consegui bater em dezembro de 2020. 2021, a minha meta era R$500 por mês. Consegui bater. 2022, a minha meta era R$1.000 por mês. Consegui bater. 2023, R$1.500 por mês. Consegui bater. Esse ano, R$2.500 por mês em dividendos. Consegui bater. R$2.500. Próximo ano, 2025, minha meta é R$3.000 em renda passiva. R$3.000 todos os meses, tá? Essa é a minha meta. Então, faça metas e foque na renda, porque assim você não fica doido, tá? Doido com a oscilação, tá bom? Esse é o segundo passo, segundo conselho para vocês, foque na renda. Terceiro passo, diversifique a sua carteira. Isso é extremamente importante, tá? Por que é importante? Porque quando você diversifica a sua carteira, tá? Quando você diversifica a sua carteira, você se protege de riscos que você nem sabia que existia, tá? Quando a gente diversifica, a gente se protege, pessoal, de coisas que a gente nem sabia que existia. Isso é um fato, tá? Nós temos um mercado super diversificado e não existe um ativo melhor que o outro. Se alguém falar para vocês, esses influenciadores aí, que estão mais focados em vender o deles do que realmente ensinar para vocês. Se eles falarem que um ativo é melhor que o outro, sai fora. Não é verdade. Existem melhores ativos para objetivos específicos. E eu garanto a vocês que fundos de investimento imobiliário são a melhor forma de ganhar renda passiva mensal. Por que eu afirmo isso para vocês? Tá? Porque nós temos ações que são excelentes, tá? Mas ações, o foco maior, pessoal, é ganho de capital, é ganho de patrimônio. É uma volatilidade muito maior que uma ação de um ano para o outro, você pode ganhar 1000%. Vai olhar. VEG, quantos por cento ela já deu? Olha, PRIO, quantos por cento ela já deu? Você não vai ver isso em fundo imobiliário.
Foco do fundo imobiliário, renda passiva mensal, ok? Bitcoin é excelente para quem entende, para quem conhece. Vai ver o Bitcoin aí valorizando mais e mais e mais? Vai, mas o Bitcoin vai colocar dinheiro todo mês na sua casa para você pagar as suas contas? Vai? Renda passiva mensal? Vai? Não vai. As ações, mesmo as ações que pagam renda sempre, a ação não tem obrigação por lei de pagar. Tanto que na crise sanitária, várias pararam de pagar. Diminuíram. Fundo imobiliário tem isso não, viu? Fundo imobiliário pode deixar de pagar um mês ou outro, mas se tem lucro, tem que distribuir 95% do lucro. Obrigatório por lei. Fundo imobiliário é um excelente investimento. E, para mim, o melhor investimento, que paga renda passiva mensal. Stella, Fiagro. Fiagro é muito novo. Fiagro, você não tem um instrumento perfeito para pagamento de renda mensal, porque você tem agronegócio ali no meio, safra. Ganho de safra não é mensal, não. Agora, imóvel é. Você loca e recebe todo mês. Tá vendo a diferença? FIINFRA é um excelente investimento? Eu gosto, acho interessante. Agora que estão mais baratos, acho interessante sim. Mas é um veículo que paga renda passiva mensal? Não. Eles colocaram isso porque fundo imobiliário é muito bom. Então, existem vários investimentos que estão copiando os fundos imobiliários. Olha o Renda Mais do Tesouro. É uma cópia dos fundos imobiliários. FIINFRA, cópia dos fundos imobiliários. Fiagro, cópia dos fundos imobiliários. Mas na primeira coisa que aperta, eles param de pagar. Olha o RURA, PDD, parou de pagar. FIINFRA, pode parar de pagar. Eles não têm obrigação de pagar todo mês. Fundo imobiliário também não tem obrigação. Mas a gente sabe que se parar de pagar, é caixão. Eles têm obrigação de pagar no semestre, tá? FIINFRA não tem também obrigação de pagar no semestre. Então, entendam, foca na renda e eu quero ver quais são as metas de vocês. Coloque aí meta de renda passiva para 2025. Isso ajuda pra caramba. Todas as vezes que eu ponho meta, eu alcanço. Até hoje, né? 2020, 21, 22, 23, 24. 5 anos cumprindo a meta e ajuda pra caramba. Outra coisa que eu faço, mas eu não falo, é valor investido. Eu não compartilho, mas eu coloco, ó, eu quero tanto de valor investido no final do ano. Porque aí eu dou meus pulos. Lá em 2020, 21, eu fazia renda extra para aportar mais, tá bom? Stella, ok. Então, vou começar a estudar, vou diversificar, né? Vou desenhar ali uma carteira, foco na renda, metas, estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Estratégia. E a estratégia diz respeito a tudo, tá? A tudo. Por exemplo, aporte, valor do aporte. Então, você precisa ter um valor de aporte, tá? Você precisa ter um valor de aporte. Todo mês você vai aportar aquele valor. Stella, tô achando que vai cair mais, eu tô com medo, a situação tá complicada. Tá, mas você precisa pelo menos ter um aporte mínimo. Você precisa que seja os seus dividendos que você recebe. Então, meu aporte mínimo, R$ 2.500, é o que eu recebo, é o que eu vou aportar. Se eu achar que vai cair mais, por quê? E se não cai mais? Aí você vai perder as oportunidades que estão passando, e eu falo para vocês, existem excelentes oportunidades. Então, você precisa entender qual aporte você vai fazer todos os meses, faça chuva ou faça sol, não importa o que esteja acontecendo, tá? Você precisa saber disso. Estratégia da diversificação também, né? Em que você vai aportar, tá? O que tiver mais para trás. Lógico, você precisa desenhar sua divisão de carteira. Quantos por cento renda fixa? Quantos por cento renda variável? Na renda variável, tá? Quantos por cento em fundos imobiliários? Quantos por cento em ação? Exterior, quantos por cento? Bitcoin vai ter quantos por cento? E você vai aportar na classe que estiver mais para trás, tá? Isso é uma técnica de estratégia de aporte. Isso é um exemplo
para você, você precisa ter essa estratégia. Quanto você vai aportar, no que você vai aportar. E logicamente, você vai montar a sua carteira de fundos imobiliários. A gente está aqui para isso, né? Para falar de fundos imobiliários. Você vai montar a sua carteira de fundos imobiliários, ok? Estela, como que eu vou montar minha carteira de fundos imobiliários? Vamos lá. Primeiro passo, tá? Quanto de tijolo e papel? Eu gosto de ter por volta de 70% tijolo e 30% papel, ok? Hoje minha carteira tá tá com 60-40, tá? 60-40, porque eu andei aportando mais em papel, né? Já tô falando isso para vocês. É o tipo de fundo imobiliário que eu tenho gostado mais pela conjuntura do Brasil, tá? Ok? Então, você precisa dividir quanto de tijolo, quanto de papel, tá? Por risco. Eu divido minha carteira pela estratégia da pirâmide, tá? Então, pela pirâmide, eu coloco cerca de 60% base. Eu vou pôr aqui seguros e estáveis. São os segmentos mais seguros e estáveis. 30% meio, aumentam o yield, mas não o risco. Por quê? Lógico que base tem menos risco do que meio, tá? Mas, querendo ou não, o meio não aumenta tanto assim o risco, tá? Tem vídeo aqui no canal falando de base, de meio. O que é fundo de base? Exemplo, shopping, logística, híbrido, papel high grade, tá? São exemplos de base. Meio, que são exemplos de meio. Lajes corporativas, que tem um risco maior. Fundos de papel middle risk, que tem um risco maior do que os high grade, tá? E aí, a gente também tem 10% topo, tá? Que aumentam bastante o yield, mas não traz o risco da ruína. O que é o risco da ruína? Perder tudo. Por que não vai trazer o risco da ruína? Primeiro, porque é 10%. É a pontinha da pirâmide, né? Vocês vão imaginar uma pirâmide, tem vídeo no canal falando sobre isso, é só vocês olharem. Na pontinha da pirâmide é uma parte pequena. Se der problema em 10% da sua carteira, não vai te tirar do jogo, você tem os outros 90%. Agora, você precisa, você não pode concentrar. Então, por exemplo, base, os ativos de base, no máximo 10% em cada. No máximo. Eu não gosto de ter 10%, é no máximo. 30% no meio. Cada ativo do meio, 6%, 7% no máximo. E no topo, 3 a 5% no máximo, tá? Então você vai diversificar aqui. O risco vai estar diversificado. E lógico, óbvio, todos os fundos que você comprar precisam ter 3 pilares, porque dessa forma você se protege. Primeiro pilar, qualidade. Esse você não pode abrir mão, nem para fazer trade. Eu não abro mão nem para tradear fundos de qualidade. Eu só entro num fundo, mesmo que para vender depois mais caro, se ele tem qualidade, tá? Isso é fato. Esse é o primeiro pilar, qualidade. Depois, capacidade de gerar renda para o futuro, CGR, tá? Então, o que é isso? Você não vai comprar fundos que tenham a capacidade de gerar renda reduzida. Qual é o exemplo disso? Concentração de receita. É um fundo que é monoinquilino, um fundo que é monoativo, um fundo que tem 46% da receita nos Correios, como foi o caso do TRBL, um fundo que tem uma grande quantidade de CRIs do mesmo devedor, tá? Você precisa diversificar a receita. Você vai comprar só fundos que tenham receita diversificada, ok? Então você vai preocupar com a capacidade de gerar renda. E o terceiro pilar é preço. Isso aqui, meus amigos, não se preocupem. Estamos vivendo hoje um mar de oportunidades. Tá tudo barato. Papel, FOF, tijolo. Tudo barato. Então, vocês fazendo isso, vocês seguindo esses conselhos, tá? Esses 5 conselhos,
vocês vão ter sucesso.